sonho em trabalhar em Big Tech é coisa de moleque. Mas pelo que sabemos já do background do programador Llama, sabemos que ele é um cara muito idealista. Já assistimos aqui outros vídeos dele. Eu sigo a linha do Neymar. Onde tá me pagando mais, eu vou sonhar lá junto com ele. Eu quero falar um pouco sobre isso porque eu acho que é muito relevante, principalmente com a busca de alguns programadores para entrar nesses lugares. E eu quero trazer isso daqui porque eu acho que é uma opinião muito válida. Para trabalhar numa Big Tech, jovem, você precisa ter experiência e contatos. Né? Então, você dificilmente vai conseguir entrar numa Big Tech para começar a carreira. Então, você já vai ter que ter experiência já em outros lugares. Mas aí também temos que definir o que é uma Big Tech. Para muitos, Big Tech é qualquer empresa de tecnologia, um pouquinho mais de 20 funcionários. Para muitos, Big Tech é Google, Amazon, Netflix e Uber. Para mim, Big Tech é qualquer líder do seu setor. A GM, para mim, a GM é uma Big Tech, porque a galera lá de engenharia que eu conheço da GM, a GM domina o setor dela. O Google domina o setor dela. A Amazon domina o setor de e-commerce. Então, pra mim, Big Tech é qualquer líder de setor. Uma rede de networking suficiente para que você consiga indicação para essas empresas. Porque pensa só, imagina a quantidade de pessoas... Não. Bancos no plural, não. Pra mim, Big Tech só tem uma em cada setor, pô. Uma ou duas, a top 1, top 2, pô. Senão o cara vai trabalhar lá no Barrisul como desenvolvedor, no banco lá do sul da puta que o pariu do Brasil, e vai falar que é uma Big Tech. Não é líder do setor dele. Mas tem gente com outra vertente que acredita que Big Tech é Google, Amazon, Netflix, todo o resto é empresa micro. Tá certo, mas eu não concordo. Vocês querem trabalhar no Google, na Amazon, nessas grandes empresas. Então é muita gente. Então para você ser visto, o seu currículo ser lido é muito difícil. Então a forma mais fácil, né, de você conseguir ser notado é através de indicação. Isso significa que você vai ser contratado? Não, mas você pelo menos vai ter a oportunidade de conseguir uma entrevista. Eu trabalho para JetNet. Somos o top 3 meios de pagamento do Brasil. Considero que trabalho em uma Big Tech. Será que top 3 entra? Será que a medalha de bronze ela pesa tanto quanto a de ouro e a de prata? Você nunca saberá porque a sua empresa é apenas a top 3. Eu acredito que a JetNet é uma boa empresa, porém não uma Big Tech. Uma Big Tech, na minha concepção, ela é o top do setor dela. Se você quiser estender um pouquinho ali, tu vai pegar top 1, top 2. Agora, você vai abrir margem, aí vai ficar complicado, né? Mas cada um com seu cada um, isso aqui não muda a vida de ninguém e o patrão de todo mundo tá trocando de Bugatti todo ano. Constrói sua carreira e networking sempre. Pessoal, isso daqui é um ponto de vista muito interessante, porque imagina a quantidade de pessoas que quer sim trabalhar em uma dessas Big Techs. Para você ter noção, eu conheço até casos de programadores que eles desceram um nível só para estar nesses lugares. Pinterest é Big Tech? Não, o Facebook é infinitamente maior. O Spotify não é considerado. Assim, no meu parâmetro. Mas aí o meu parâmetro e nada é absolutamente nada. Então é o que eu tô falando, é subjetivo. Pode ser ou pode não ser, depende do seu parâmetro. Algumas empresas fazem essa colocação para um programador pleno 1, ou então caiu um pouco, de sênior para pleno. Eu já vi situações assim. Mas aí ele tá falando de senioridade, mas isso não tem absolutamente nada a ver. Assim, pra gringa, como funciona? A gente sim tem lá pleno 1, 2, 3, assim como tem estagiário que vai do 1 até o 5, tá ligado? Cada mês é um bagulho, inclusive tem um estagiário de verão, que ele só consegue chegar até o nível 3, enfim. Só que, muitas vezes, você pode ser um sênior na sua empresa. E você, quando entra em uma empresa um pouco maior, que tem processos mais elaborados e mais bem documentados, inclusive o processo de carreira, o que acontece é que normalmente você vai ser alocado ali num pleno 5. E o que o pleno 5 significa? Bom, no Pinterest significa 6 anos de experiência. Na Amazon, sei lá o que o pleno 5 significa. Pro Google, sei lá o que o pleno 5 significa. Normalmente, você tem alguns padrões ali. Por exemplo, estagiário vai de 1 até 5, júnior vai de 1 até 3, pleno vai de 1 até 5, e sênior vai de 1 a 3, depois vai virar especialista, aí vai tech lead, enfim. Mas normalmente é isso, porque os planos e processos, eles são muito mais bem documentados em empresas maiores. Mas, via de regra, meu irmão, você pode ser sênior de 32 anos no Google, isso não significa nada para outra empresa. Então, é um comentário que ele faz sentido.
Só que ao mesmo tempo, eu me deparei também com uma publicação lá no LinkedIn, que olha só, eu vou trazer aqui pra gente ver. O Vitor trouxe aqui, ó, Big Tech refere-se a um grupo de grandes empresas de tecnologia que dominam seus respectivos mercados e têm influência significativa na economia global, política, cultura e inovação. Ele obviamente tirou essa porra do ChatGPT, o que não significa absolutamente nada, cara. Tem empresas que são de outros setores, porém o setor de tecnologia dela é muito forte. A própria Magalu é um puta de um exemplo, pô. Você vai falar que a Magalu é o quê? Uma empresa de tecnologia, uma empresa de varejo ou uma empresa de logística? Uma Big Tech pode ser qualquer empresa que tem um forte setor de tecnologia e ela também lidere o mercado dela no setor dela. Porque a Magalu também, além de ser tecnologia e varejo, ela tem mais galpões no estado do Rio Grande do Sul e de São Paulo do que várias outras empresas que são de logística, tá ligado? E onde que a Magalu entraria nisso? Então é muito difícil você colocar isso tudo numa característica, assim, numa caixinha, entendeu? Eu sempre achei que pra trampar numa Big Tech, tipo XP, Microsoft, Google, Spotify, no Instagram, Metal, X... É engraçado, eu não conheço ninguém do Spotify, né? Se você conhece aí, coloca aqui. Quem é do Spotify é o Rock, pô. O Rock é do Spotify, eu conheço, ele é gente boa pra caramba. Mas eu também não considero o Spotify o líder do setor dele, não, cara. O Deezer tem um market share muito maior do que o Spotify nos Estados Unidos, no mundo, tá ligado? Aqui nos comentários. Olha só, ou até nos big bancos, o cara tinha que ser um monstro no código. Nível fora da curva. Sempre que entro no perfil de alguém que trabalha numa dessas empresas, penso que esse cara deve ser sinistro. Então não dá pra dizer que só tem gente ultra experiente. Como será que rola esse acesso? É só com indicação? Tipo, conhecer alguém lá dentro Basicamente. que te puxa pela mão? Ou dá pra entrar pelo processo seletivo na raça? E os plenos e sêniors são mesmo deuses do código ou só programadores bons e consistentes que estão no lugar certo? Cara, eu não sei a opinião aqui do meu amigo, mas eu posso te falar que é basicamente... Você tem bastante indicação, tem muitos processos seletivos abertos em grandes empresas, porém você tem muito mais processos internos do que processos seletivos externos. Então os processos internos normalmente passam por bonificação para os próprios funcionários. Então o funcionário normalmente vai ganhar ali 30% do salário mensal do cara que vai ser contratado se o cara for efetivado. Então é interessante para a empresa que vai pegar a indicação de um funcionário já que ela confia, e é interessante também para o cara que está indicando, porque ele vai ganhar uma compensação financeira por isso. E é interessante também pro cara que tá fudido em casa procurando emprego, que é amigo desse cara que trabalha lá. Então eu não sei se no Brasil, juridicamente, a gente poderia fazer isso. Mas juridicamente, fora do Brasil, eu falo em questão de Europa, Inglaterra, é muito comum que essas bonificações aconteçam. Por quê? Porque o cara não vai colocar o dele na reta por qualquer um. A empresa também não vai pedir indicação de qualquer funcionário. E também é interessante pro cara indicar porque ele ganha 30% do salário do outro cara. E é anual, não sei se é mensal ou anual. 30% do mensal ou do anual, não sei. É uma porra dessa assim. Eu nunca indiquei ninguém, não. Isso daqui, pessoal, é uma dúvida muito interessante. Como que funciona em si esses processos? Se a demanda é muito grande, será que eles olham todos os currículos? Eu acredito que eles olham um pouco a base de currículos deles ali, mas também eu acredito que eles levam em conta também as indicações. Levar somente indicações em consideração não faz sentido. Você pode estar indicando, por exemplo, um amigo e esse amigo não ser um bom programador. Isso é fato. Eu peguei lá da Jennifer, que ela falou o seguinte: tem recrutador do Google que recruta aqui pelo LinkedIn. Eu já fui recrutado uma vez. Não precisa de indicação. Mas depende muito, porque o Google ele tem metas que ele tem que bater, tanto de contratação quanto também de entrevistas. Então é muito comum que eles entrevistem 50 mil candidatos, quando na verdade eles só querem 10 ou 20. Então não quer dizer muita coisa também, não. LinkedIn faz sentido. Eu só uso o LinkedIn. Particularmente, eu gosto de postar as minhas coisas lá. Eu fui recrutado e eu continuo sendo um pouco recrutado pelo LinkedIn. Eu quero trazer isso no próximo Momento Tech. Eu trouxe aqui do Leonardo Costa, que ele tem uma outra opinião sobre isso. Olha só. Acredito que, na maioria das melhores oportunidades, cerca de 80% das vagas são preenchidas por indicações. Sim, por aí mesmo. A parada deve ser... No ratio, não sei se é esse daí não, mas deve ficar flutuando algo ali entre pelo menos 60% a 70% das vagas, elas são preenchidas por processos internos.
Inclusive, um dos problemas que teve agora em 2024 foi o escândalo da galera que tava fazendo ghost jobs, né? Que eram vagas fake, vagas que não existiam, mas eles não faziam isso de sacanagem. Por exemplo, aqui na Europa ou nos Estados Unidos depende muito do estado, mas alguns estados dos Estados Unidos e todos os países da União Europeia, eles são obrigados por lei a sempre divulgar a vaga. Não importa se já tenha sido preenchida. Então, se eu abrir 10 vagas para programador aqui na minha empresa e eu pedir aos funcionários da minha empresa indicações. Bom, se essas vagas forem de alguma maneira preenchidas por processos internos, por essas indicações, mesmo assim o governo me obriga a postar essas vagas publicamente, mesmo que eu não tenha mais intenção de recrutar ninguém. Então as pessoas vão aplicar e mesmo elas aplicando, mesmo elas sendo boas ou ruins, foda-se, eu tenho que fazer o mínimo do processo seletivo. Por quê? Porque é obrigado por lei. Então eles chamaram esse movimento de ghost jobs, que era realmente trabalhos que não existiam. Eram de vagas reais, de empresas reais, porém as vagas já não estavam mais preenchidas. Então foda-se se você passasse, se você não passasse. E aí ficou pior ainda. Porque essas empresas que eram obrigadas a divulgar essas vagas, elas contratavam agência de recrutamento para perder esse trabalho de ficar fazendo esse processo seletivo que não ia dar em nada. E aí essas agências de recrutamento começaram a fazer banco de dados e começaram a vender os dados dessa galera, tá ligado? Foi mó merda que aconteceu agora em 2024, cara. Restante pode ser encontrado por meio de plataformas como LinkedIn. Tenho experiência profissional com isso. Uma vez me inscrevi em uma vaga de uma empresa, mas não fui chamado. No entanto, após ser indicado para a mesma posição, fui chamado na mesma semana. Isso daqui realmente é um caso bem esquisito. Mas faz todo sentido, porque a gente tem, né, esse olhar de algumas empresas. Eu particularmente acho que é de uma certa forma um pouco incorreto. Você acha que é o famoso banco de talentos? Exatamente, eu falei banco de dados, né? Banco de talentos, esse é o nome. Sobre a indicação, né? A indicação, ela ainda aqui no Brasil é muito considerada, não tem como a gente deixar isso de lado, mas eu não acredito que ela extrai o melhor, entende? Eu acho que em alguns casos a indicação não é das melhores formas, mas isso é opinião, né? E agora, pessoal, eu trouxe aqui alguns depoimentos de pessoas que realmente eram de Big Techs, eram ou estão em Big Techs. Eu trouxe aqui do Leanderson. Quando eu trabalhei na Google, ainda não tinha concluído a faculdade e meu nível era de um cara mediano. O peso maior para se trabalhar numa Big Tech está na cultura. Eles buscam pessoas que sejam altamente proativas, colaborativas e principalmente engajadas com o produto. Sim, tem muita gente fora da curva ali, mas não é a regra, sabe? Meu conselho, só mete a cara e vai, sem medo. Isso aí é muita baboseira, não funciona assim. Ninguém tá nem aí pra cultura. Você tem que ter uma puta bagagem de algoritmos, de estruturas de dados. Você tem que ter um currículo muito bom. De preferência, já ter trabalhado em projetos grandes. Eles pegam bastante, por exemplo, a Google, a Uber, eu sei que pega bastante também. O próprio Pinterest. Eles pegam bastante gente que tá em meio de faculdade, mas imatura. Eles pegam pra estágio, que eles chamam de summer jobs ou alguma coisa desse tipo. Porque eles vão pegar por um período de 6 meses. Então é muito comum essa galera aqui fora que trabalha para Google não ser a primeira vez que eles estão trabalhando para Google, mas sim a primeira vez que eles foram efetivados. Tem muita gente que já trabalhou 2 ou 3 vezes para Google em summer jobs, que são, tipo assim, aqueles trabalhos de faculdade, de faculdade não, mas é de verão, durante o período da faculdade, e depois eles não são efetivados. E anos depois eles aplicam e são efetivados, cara. Sei lá, cara, eu não sei se é tão coisa assim, não. Eu acho que ele conseguiu e ele só não sabe explicar como ele conseguiu. Ou talvez ele seja um cara bem pé no chão e humilde, ele assuma que ele talvez não é tão acima da média, mas esse cara deve ser um pouco acima da média assim, cara. Trouxe aqui de uma menina também que essa daqui ela era da IBM, né? Não exige nem faculdade, é possível. Eu atesto isso. Conheço muita gente realmente que já entrou em bancos, não precisa. Em algumas Big Techs. Não precisa de faculdade, pelo menos no momento em que eu conversei com essa pessoa. Não sei se agora tem, né, essa necessidade. Depende muito do momento que a gente vive, tá ligado? Por exemplo, em 2019,
os Estados Unidos, eles aferiam, na verdade, o nível de escolaridade dos funcionários, porque era interessante para as empresas ter sempre um certo ratio de pós-graduandos, de doutores, de mestrandos, porque isso influenciava na taxa que eles iam ganhar de subsídio do governo. Isso é importante também para a estatística do governo de pessoas de escolaridade alta naquele município, naquele estado, ou alguma porra dessa assim. Então o governo dá esses subsídios para essas empresas. Isso acontece bastante na Europa, nos Estados Unidos. Assim, você vai conseguir sem faculdade? Sim, mas muitas vezes não é nem a faculdade que o cara tá procurando. Ele só tá procurando um subsídio do governo, tá ligado? Do mesmo jeito que tá rolando agora com o bagulho do Trump agora que vai voltar, esse corte nos novos vistos de trabalho nos Estados Unidos, é exatamente isso que eles atestam. Eles querem que você foda a faculdade. Você precisa realmente ter uma bagagem técnica. Foda-se como você aprendeu. Do mesmo jeito que é obrigatório para a empresa também ter número mínimo de funcionários estrangeiros de tal continente. Enfim, são métricas que são impostas pelo governo e as empresas seguem. Inclusive, essa parada é tão real de imposto e de tal, que a própria Google, na Irlanda, a Google, a Microsoft, a IBM, todo mundo na Irlanda, eles tinham a sede deles em Dublin. Tinha um negocinho, não vou tentar explicar aqui pra vocês não, mas tinha um negocinho que era chamado Double Sandwich, sanduíche duplo holandês. Que era um cara, ele não tinha sede física nos Estados Unidos, então a Google não tinha uma sede física nos Estados Unidos. Ela meio que era uma prestadora de serviço para outra empresa na Holanda, e tinha também uma sede em Dublin. E aí, eles pagavam menos imposto, porque teoricamente ele não tem uma empresa ali, aquilo ali é só um prestador de serviço, por mais que tenha o mesmo nome. Enfim, coisa fiscal, não vou ficar enchendo o saco de vocês com isso aqui não. Mas essa porra acabou em 2018. E aí, o que aconteceu? A Irlanda falou assim, cara, tem muita Big Tech aqui em território nacional, e se eu aumentar o imposto, essa galera vai vazar, esses investimentos vão vazar. E aí o que a Irlanda fez? Ela fez um negócio que chama Zona Shannon, que é um cinturão, que é tipo um retângulo gigante lá no cu da Irlanda, que quando as empresas vão pra lá, elas ganham isenção fiscal. E aí o que o Google fez? Botou a porra da coisa lá. O que a IBM fez? Botou um pátio fabril lá e botou também o setor de tecnologia lá. Mas a sede da empresa, ela mudou de cidade. Por quê? Por causa de isenção fiscal. Você não precisa ser, o tal deus da programação e saber tudo de cor, mas as qualidades dessas pessoas que mais se destacam, as de conseguir resolver problemas. Exatamente. Resolução de problemas. Você tem que, tu trabalhar numa empresa grande, você tem que resolver problema. Tu tem que ser desenrolado para explicar o teu problema e principalmente se você não conseguir resolver o teu problema. Você tem que explicar o porquê você não conseguiu resolver o teu problema e inclusive mostrar uma possível solução se você tivesse mais tempo. Porra, já falei, várias vezes eu fui para entrevista de Elite Code. Claro, inclusive agora a última lá que eu fui, não consegui implementar dos 3 algoritmos que me deram, porém falei, olha, não consegui por esse motivo, porém com tal tempo eu vou conseguir resolver isso e um pouco mais de tempo eu vou ter essa solução, a gente tem essa abordagem que eu posso testar, eu preciso de um pouco mais de tempo para pensar sobre essa solução e de qualquer maneira eu fui chamado para a próxima entrevista. Você não precisa acertar, você precisa comunicar o problema, resolver o problema, até porque você não é um super gênio. Se fosse, você não estaria me assistindo aqui. Pessoas que estão nessas Big Techs, elas ganham por ter visto muitos projetos, por ter visto vários casos, por ter participado e colocado a cara a tapa em muitas situações. Maneiro. E com isso elas têm uma bagagem muito grande. Muitas vezes você vai resolver um problema porque você já viu um problema parecido com aquele em outra situação, em outro projeto, com outra experiência, em outra empresa, e você simplesmente vai aplicar a mesma metodologia de solução. Então, quanto mais problemas você é exposto e mais soluções você é exposto, maior é o teu leque de possibilidades quando um problema surge. Por quê? Porque você precisa de tempo e maturidade para ser exposto a problemas e soluções desses problemas para ter aquilo um leque na tua mão ali para tu... Ó, esse problema aqui, eu já vi isso daqui, 2 anos atrás, cara. Eu lembro de eu ter resolvido assim, 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 por esse caminho, esse caminho, esse caminho. Vou tentar. E tu vai e implementa. É isso, pessoal. Eu acredito que essas são realmente as qualidades de uma pessoa que está numa Big Tech. É um bom vídeo. Gostei do vídeo aqui do Programador Llama. Trouxe boas reflexões sobre o que é trabalhar em uma Big Tech. Concordo com a maioria dos pontos dele. E aí você bota aí se você concorda também. Muito bons pontos.